Fala, seus pneus de monociclo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Aqui quem vos fala é o Batata. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo muito bem humorado aqui do nosso canal. E hoje nós iremos contar um pouquinho para você sobre algumas semelhanças das inspirações de Ankara e Darashi. Também vamos falar um pouquinho da história de um pouco das cidades, abrindo uma nova série que está saindo aqui no canal, onde a gente vai contar um pouquinho da história de Ankara e Darashi, porque eu escolhi assim, beleza? Vamos às nossas intros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu queria conversar com vocês, não é bem uma história, né, sobre Ankara e Darashi. Vocês nunca perceberam a semelhança que Ankara e Darashi tem com algumas coisas aqui no mundo real? Ninguém tira da minha cabeça que a inspiração e separação entre Darashi e Ankara ela é baseada entre Omã e Iêmen. Para quem não conhece Omã e Iêmen, são dois países da Península Arábica, certo? Ficam lá no Oriente Médio. E Omã é um país muito rico. Os caras têm muita grana, meu filho. É grana demais. E o Iêmen é um país muito pobre. Os caras não têm grana nenhuma, meu filho. É um do lado do outro, os dois têm petróleo. A grande diferença foi quem governou, né? Eu entendo que não é essa mesma dinâmica do Tíbia, mas são dois países separados por uma cadeia montanhosa, certo? Onde um desses países é muito rico e outro é bem pobre. E aposto que você não sabia que Darashi era pobre, né? Mas eu vou contar por quê. Depois dos nossos queridos e amados patrocinadores do canal. Então vamos começar. Se você tem algum negócio, se você é dono de lancheria, vende açaí, vende o corpo, como é o caso do meu amigo Patrick, você deve estar precisando de maquininha, então compra com o link aqui na descrição, uma maquininha da Tom, R$ 92,00 no Pix à vista, ou você pode parcelar quantos meses aí você quiser, dá uma olhadinha lá no link. Mas não vai comprar maquininha de estranho, né, caralho? Se for comprar maquininha, compra aqui do parceiro, certo? E uma das profissões do momento tem jovens ganhando muito mais dinheiro que trabalhadores que ganham salário mínimo sendo clipador. Se você quiser aprender a ser um clipador de internet, você clica no linkzinho aqui embaixo, compra o curso. Pô, o curso é R$ 27,00, mano. Dá pra parcelar em 5 vezes de R$ 6,00. Não tem como. Não tem como, né, você não comprar essa merda. Se você tá com a esposa em casa, ela tá grávida, estudando para concurso, você quer arrumar uma ocupação financeira para ela. Não é um curso milagreiro, né, pessoal? Todo mundo sabe que clipador não é rico, mas ganha um dinheiro suficiente para se sustentar. Então clica na porcaria do link. Se você quiser comprar coisas com o meu parceiro Ciganinho, e se você quiser seguir alguém no TikTok, por bel prazer, segue meu parceiro Busquim, tá bom? Retornando aqui para nossa história. Caramba, muita propaganda, hein? Tem que repensar. Mas tudo bem. E voltando aqui para nossa querida história, vamos conversar sobre Darashi e Ankara. Eu já abri na introdução, né, que ninguém tira da minha cabeça que nós estamos falando de Omã e Iêmen, né, por conta da semelhança geográfica, né, e a questão da riqueza. Mas a gente sabe que não é bem assim. Ankara é uma cidade pensada como se fosse o Egito, né, e Darashi é uma cidade pensada como se fosse algo mais simples. Por que Darashi é mais simples que Ankara? Gente, isso faz parte da filosofia do herói do continente. Darama é inspirado no herói do continente, que é o Daraman, certo? Eu vou ler algumas livretas para vocês no episódio de amanhã ou depois de amanhã, não sei quando é que sai, certo? Mas existem dentro das bibliotecas dos jeans, tanto os verdes quanto os azuis, muitos livros, e eles contam toda a história de Ankara e Darashi. Em ordem, tá? Diferente de outras livrarias, que eu não vou citar nomes aqui para não ofender ninguém. Então, se vocês quiserem dar uma consultada, nós temos uma série de livros, né, que é Legends of Carlabal. Legends of Carlabal, certo? Carlabal é o nome do deserto que cerca Ankara, tá? E você consegue entender toda a história de tudo aquilo que aconteceu, certo? Entre Ankara e Darashi, ali mais precisamente pro lado de Ankara. Quando você começa a adentrar nas guerras dos jeans, existe uma literatura dentro do Tibia que fica na mesma biblioteca que fala sobre a mesma coisa. O nome do livro é The Jean War, certo? E aí, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Daraman, o nome dos livros, da sequência de livros, que também está na biblioteca dos jeans, é The Chronicles of Daraman, ou The Chronicles of Daraman, para os brasileiros, certo? Então, só para você entender de onde que nós vamos tirar o assunto de hoje, eles são todos muito bem documentados nas bibliotecas, tá, pessoal? Basta ler,
Também dentro do Tibia Wiki você também pode acessar se quiser dar uma relida, né? Mas o episódio de amanhã ou depois de amanhã a gente vai ler um pouquinho dessas histórias. A primeira curiosidade legal sobre Ankh-Ramun é que Ankh-Ramun era uma floresta. Sim, velho, era uma floresta. E dentro das histórias a gente descobre, né, que ele acabou virando desértico por conta da Guerra dos Jins, né, e a quantidade de magias que eles fincaram ali naquele solo. Isso deu todas aquelas particularidades de Ankh-Ramun, certo? Que você pode perceber. Então era uma floresta. Isso vem de acordo a outros livros do Tibia que falavam que, na verdade, Ankh-Ramun era uma cidade lizard antes da Guerra dos Jins e antes de ser tomada pelo faraó. A história do faraó é muito legal. Eu vou fazer um outro vídeo um pouquinho separado dessa história dos livros, em que eu conto, né, sobre o Arcotep, que é o faraó de Ankh-Ramun. Quem nunca chegou nele, é só ir lá na pirâmide principal, ele está lá em cima trancado, você não consegue acessar. Né? E todo mundo sabe que ninguém resolveu até hoje, né, a quest do Helmet of the Ancients. E na história do Helmet of the Ancients, teoricamente, ele fica completo com uma Soul Ruby. Né? Você pode usar uma Ruby para encantar o capacete, só que ela só dura 2 horas, ou sei lá quantas horas dura. Né? Mas não é do Arcotep que eu quero falar agora, vamos falar dos Jins. Né? Todo mundo sabe, né, que a história ela tende a dizer que os Blue Jeans são mais bonzinhos e os Green Jeans são mais malzinhos, né? Embora os dois sejam um bando de Patrick, certo? Mas, pessoal, falando agora do Daraman, Darama é um herói do continente que, eu não vou entrar no detalhe da história dele, que eu vou contar amanhã, né? Mas ele criou uma legião de seguidores e Darasha foi fundada por ele para ser uma cidade longe da ganância. Então, teoricamente, a cidade de Darasha ela foi criada sob o preceito de não haver luxo, sob o preceito de não haver soberba, né, riqueza. Era para ser uma cidade onde as pessoas viveriam conforme, né, as orientações do herói. Ih, tossi. Conforme as orientações do herói, que são orientações que falam muito sobre essa questão da soberba, riqueza, viver com aquilo que a terra te dá, etc. Então aí você consegue entender um pouquinho melhor de por que Darasha e Ankh-Ramun são tão diferentes. Né? Ankh-Ramun também faz uma referência, para mim, clássica a Oman, que é ter os petróleos ali dentro do deserto. Né? Mostra um pouquinho da potência financeira da cidade. E Ankh-Ramun também se destaca pela biblioteca de magia, que é a Serpentine Tower, né? Onde lá você descobre estudos de spells e magias que teoricamente não existem. Depois você vai dar uma olhada lá, a gente vai fazer mais um vídeo falando só de Serpentine Tower e a história de Arcotep. Mas, para quem não sabe, para resolver a quest do Helmet of the Ancients, a gente tem que entrar na Serpentine Tower e ler aquela biblioteca. Lá ele vai nos dar as dicas e vai nos contar mais ou menos o que aconteceu, para que você consiga entrar aí finalmente nas tumbas dos faraós. Mas, pessoal, de forma bem generalizada, esse vídeo de hoje, ele é só uma breve introdução, certo? A história de Ankh-Ramun e Darasha. No episódio de amanhã a gente vai se aprofundar nas crônicas de Kalabaw e também já vai começar a falar sobre a Dedin War. Então, se inscrevam no canal. Cara, vocês estão assistindo o canal e não estão se inscrevendo, velho? Eu tô com 500 visualizações no vídeo e 60 inscritos. Vocês são tudo um bando de bunda, né? Se inscreve nesse caralho, porra. Ih, falei muito palavrão. Vou tomar outro strike. Certo? Mas, pessoal, obrigado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã sai um episódio muito legal sobre as Chronicles of Kalabaw. Certo? Depois de amanhã nós também vamos falar da Jin War. Certo? E The Chronicles of Daraman. Nossa, ficou muito comercial esse áudio. E aproveito também fazer o patrocínio da Chevrolet. Brincadeira. Pessoal, não esqueçam de zoar o meu parceiro Patrick aqui nos comentários. Fui! Eu queria mandar um abraço para todos e desejar um feliz ano novo para todo mundo.